Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando o nosso Café com Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em Ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu me entrego ao Seu querer, consagro a minha vida toda, a minha casa, Senhor, a minha família, tudo que eu tenho, neste dia de hoje, ao Seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder, a Vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que bênção de Deus a cada dia, a cada mover, a presença de Deus, a fidelidade, o amor, aonde que nós unimos nessa amizade com o Senhor. E hoje o tema que a gente vai estar falando é adolescência e domínio de si, que está lá no parágrafo 2342. Então, adolescência e domínio de si. O nosso corpo, diante do pecado original, da decadência ao pecado, nos faz que a gente caia aos desejos da carne. Mas para que a gente consiga dominar esses desejos da carne, nós precisamos nos abster de certas situações. Um exemplo: se eu tenho dificuldades, o meu pecado influencia diante da minha sexualidade, que eu tenho desregrada, desgovernada, por aquilo que eu já vivenciei desde a minha infância, como eu devo agir? Então você tem que deixar que o Espírito Santo age no coração, renuncie às obras malignas, renuncie aos desejos da carne, e aí, querido irmão, eu tenho certeza que você vai ter um domínio sobre si, porque você vai governar os teus desejos, não é o desejo que governa você. E para que tudo isso aconteça, eu tenho que me unir a um querer. E esse querer é o dom de imitar a pureza de Cristo. Porque o nosso Senhor teve um domínio sobre a carne. O nosso Senhor ficou 40 dias em jejum. O nosso Senhor viveu a sua castidade diante do seu celibato, que nós vamos entender hoje o que é a castidade, o que é o celibato, para que a gente possa viver essa graça de um domínio de si. O domínio de si mesmo é um trabalho ao longo prazo. 2342 é o parágrafo. Nunca deve ser considerado definitivamente adquirido. Supõe um esforço e ser retomado em todas as idades da vida. Então, para que eu possa ter esse domínio de mim, para que eu possa vencer os desejos da carne, nós temos que ter um domínio diante de um esforço. Então, o esforço necessário pode ser mais intenso em certas épocas. Por exemplo, quando se forma a personalidade, durante a infância e a adolescência. Então, na nossa adolescência, o que é formado ali durante a infância vai nos atingir lá na adolescência. Por isso, queridos irmãos, temos que ter muito cuidado. Eu tive uma prova disso na minha infância, tive problemas, aonde que acarretou lá na minha parte da adolescência, acarretou depois no meu casamento. Então, assim, a sexualidade, a castidade vivida corretamente, diante da pureza, diante da virgindade, que o significado da palavra castidade é isso, Mas nós vamos ler agora, no parágrafo 2345. A castidade é uma virtude moral. Então vamos lá, vamos ver o que é, antes de a gente prosseguir. A castidade, significado da palavra castidade: pureza, virgindade, qualidade de quem é casto, é puro. É uma virtude moral, significado da palavra moral. Vamos lá? Sistema de normas que engloba os costumes, comportamentos, crenças do ser humano em suas relações pessoais e interpessoais. Ética, honestidade, respeito, atitude relativa à moral, educado, respeitoso. Então, a castidade é uma virtude moral. Tem que ter respeito comigo mesmo, saber as minhas limitações, É também um dom de Deus, uma graça, um fruto da obra espiritual,
O Espírito Santo concede o dom de imitar a pureza de Cristo, aquele que foi regenerado pela água do batismo. Então, queridos irmãos, para que a gente possa entender a castidade também, ela existe no casamento. Para que nós possamos viver a castidade, é aquele homem, aquela mulher que vive a sua pureza, não tem relacionamento a não ser no casamento. Como nós estamos vendo aqui, eu tenho um quadro aqui atrás, que são os 10 mandamentos, e o 6º mandamento é não pecar contra a castidade, não adulterar. Por exemplo, o relacionamento é somente dentro do casamento, não é fora do casamento. Como disse Jesus, não me recordo agora onde que se encontra, eu sei que é em Mateus, não recordo do capítulo, versículo, mas vai dizer assim, que se você olhar para uma mulher e desejar, você já está pecando, você já está ferindo, você já está adulterando. Adulterar não é só você trair a sua esposa, mas só de você olhar e desejar, você já está adulterando. Então no casamento também existe a castidade, né? É você viver esse momento de fidelidade e você se unir com a parte da sexualidade somente no casamento. E para os jovens, para os solteiros, o celibato faz parte da castidade. O que significa a palavra celibato? É comprometer-se a não se casar, mas não tem também relação sexual e dedica-se exclusivamente a Deus. Então tem jovens que fazem o celibato, que ele vai ficar ali somente para Deus e não vai ter relacionamento sexual. Então, queridos irmãos, são os moveres diante da castidade, diante do celibato, diante do homem, diante da mulher, diante do relacionamento sexual. E aí para você dominar o teu eu, os desejos da carne, você jovem, adolescente, para que você possa entender, pega a tua palavra lá em 1 Coríntios 7, eu vou ler do 1 até o versículo 11, onde Paulo dá os ensinamentos para que a gente possa viver essa graça. Vai dizer assim: agora, a respeito das coisas que me escrevestes, penso que seria bom ao homem não tocar mulher alguma. Todavia, considerando o perigo da incontinência, cada um tem a mulher e cada mulher tem a seu marido. O marido cumpra o seu dever para com a sua esposa, e da mesma forma também a esposa cumpra para com o seu marido. Aqui nós estamos vendo o momento da castidade, da unidade, da amizade, da unidade, da obediência a Deus, da fidelidade, onde que o relacionamento, a castidade e a convivência da sexualidade somente dentro do casamento. E aquele casamento onde que Deus uniu, o homem não separe. A mulher não pode dispor do seu corpo, ele pertence a seu marido. E da mesma forma o marido não pode dispor do seu corpo, ele pertence a sua esposa. Não vos recuseis uns ao outro, a não ser de comum acordo. Então, aqui entra também a parte da sexualidade do casal, para que mantenha essa fidelidade, que o homem não pode recusar a mulher e a mulher não pode recusar o homem, a não ser que tenham como acordo, numa conversa, num diálogo. Aí, irmãos, entra aquela parte assim, onde que o casal, né? Nós estamos falando aqui para os adolescentes, mas o casal onde que está tendo alguma dificuldade, algum problema, vamos colocar aqui as situações adversas, né, de enfermidades, onde que atinge também essa unidade da sexualidade com o casal, mas aí você vai entrar num domínio de si mesmo, né? Ah, mas se é uma enfermidade, eu estou passando por isso, por que não eu fazer abstinência neste momento, de me cuidar, de eu não ter um relacionamento, para que eu possa não forçar o coração da minha esposa, do meu esposo, porque está passando por uma enfermidade. Se ele está doente, eu estou doente junto com ele. Então eu não vou ligar com essa situação, eu vou rezar, eu vou me colocar junto de joelho, nós vamos sair dessa junto, vamos vencer junto, porque a sexualidade não é tudo dentro de um casamento. E isso, meu irmão, é viver também uma castidade, é você viver somente a sexualidade dentro do teu casamento, com um comum acordo, com um comum mover, né? Onde que nós nos respeitamos, aonde que nós nos amamos, não pelos desejos da carne, mas sim pela amizade, pela convivência, por estarmos unidos junto em Cristo Jesus. E isso faz que a gente entenda a verdadeira convivência de um relacionamento, na convivência com a castidade, que é somente dentro do casamento, o sexo somente dentro do casamento. Ou você fazer aonde você tem a opção de você viver o celibato, né? Como os nossos padres, é o celibato eclesial.
clerical, né? Celibato clerical, até eu anotei aqui. Vamos continuar? Não vos recuseis um ao outro, a não ser em comum acordo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois retornai novamente, um para com o outro, para que não vos tente Satanás por vossa incontinência. Então aqui é por um período o casal, né? Aquele momento que passou dificuldades, depois retorna novamente. Isto digo como concessão, não como ordem. Pois queria que todos fossem como eu. Olha aqui Paulo dando exemplo dele. Mas cada um tem de Deus um dom particular, uns entre os outros aquele. Aos solteiros e às viúvas digo que lhes é bom permaneceres assim como eu. Então Paulo aqui está vivendo o seu celibato. E aqui ele diz que aquele que não quer o casamento, que viva como ele, que tenha esse desejo de estar ali dedicado exclusivamente a servir a Deus e não aos desejos da carne. Recusando aos desejos da carne é uma forma de você servir a Deus no amor, na unidade e na amizade com Deus. Mas se não pode guardar a continência, casem-se. É melhor casar do que abrasar-se. Então é melhor você casar do que você viver a impureza, o pecado, o sexo fora do casamento. Aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido, e se ela estiver separada, não fique sem casar, ou que reconcilie com seu marido. Igualmente o marido não repudie sua mulher. Então, queridos irmãos, aqui está diante da presença de Deus, diante da palavra do Senhor. A palavra que vem trazer para nós o mover diante da castidade, o mover diante do celibato, o mover da onde que você tem realmente um sentido, um domínio de si, para que o sexo fora do casamento, vamos agora, irmão, colocar a mão no nosso coração e dizer aqui, eu quero colocar todos os jovens, nós estamos falando sobre a adolescência, o domínio de si. Você que passa por problemas de masturbação, por situações da sexualidade desregrada, talvez foi ferido no teu coração pela própria violência deste mundo, com a internet, com o olhar pela internet. Hoje o que os jovens têm, o adolescente tem essa liberdade de expressão, né? Como diz o mundo, que a gente tem que fazer aquilo que é agradável, tem que ser feliz. E essa expressão traz consigo a contaminação, o pecado, a orgia, o sexo desgovernado, aonde que traz a masturbação, aonde que traz o pecado, o sexo antes do casamento. Mas, queridos irmãos, nós temos que ter uma consciência. Sabe como que eu vou vencer? Se eu estiver unido com a presença de Jesus e clamando o Espírito Santo. É dessa forma. E de que forma? Renunciando às artimanhas de Satanás. Quando eu entendi que para que eu tinha que parar com o mal, com a masturbação, me confessar e tomar uma decisão na minha vida, eu tive que tirar também as artimanhas de Satanás. De que forma? Vi qualquer imagem na internet, vi qualquer situação, vi aquilo que provocou a minha sexualidade, eu tenho que fugir dele. Eu tenho que excluir. Eu não posso entrar naquele vídeo, eu não posso entrar naquele clipe que me chamou a atenção. Diga não, querido jovem, diga não a essa situação. Não permita que o mal adentre dentro da sua casa, do seu coração. Se é aquele vídeo que você assiste, aquele filme que vai ter pornografia, sexualidade, que vai aguçar você, não assista. Esta é a forma de você vencer. Agora não adianta você falar assim, eu vou vencer, eu vou assistir, para mim não, eu já venci já. Querido irmão, querida irmã, não teste a força do inimigo, não se confronte com ele aqui. Seja humilde, diga não quero, é melhor você dizer não, é você correr desses momentos do que você tentar enfrentar. E assim eu digo para aquele relacionamento do casais, né? Os jovens que estão namorando, buscando a santidade no relacionamento. E aí eu digo para você, também tem que ter um direcionador, uma direção espiritual, né? Um padre que vai te direcionar para que você consiga viver um relacionamento puro e verdadeiro até o teu casamento. Temos também esses jovens assim, que querem viver a castidade no seu casamento, que quer ter um casamento, um namoro santo. E isso, irmãos e irmãs, para o mundo, às vezes, é motivo de chacota.
O jovem que quer viver a castidade no seu namoro, ter um namoro santo, para que ter um casamento na unidade com Cristo. Aí eu posso dizer para você que já teve um relacionamento ainda quando jovem, e você fala assim, não, agora a partir de agora eu já confessei, eu quero ter um relacionamento, o meu próximo relacionamento é ter um relacionamento casto, é viver ali aquele momento ali, um namoro santo, para que eu possa ter um casamento, uma unidade, na unidade com Cristo, viver essa pureza de Cristo e a obediência a Deus. Por isso, Senhor, que neste momento coloco todos os jovens, todos os adolescentes que buscam a Tua presença, que buscam o Teu ensinamento. E eu coloco aqui todos os sacerdotes, todos aqueles que vão direcionar esses jovens, que seja um direcionamento com a Tua vontade, com a Tua graça, meu Senhor. Eu coloco aqui a nossa igreja, coloco os jovens que participam do grupo de jovens, coloco os jovens que vão à Santa Missa, coloco os jovens que estão nessa luta diária, coloco aqueles jovens que não estão vivendo essa castidade, mas que estão ouvindo agora e falam, poxa, por que eu não posso viver isso? Sabe por quê? Eu costumo dizer assim, que o verdadeiro relacionamento é quando você não coloca o sexo à frente, porque ali você está colocando os prazeres da carne. Mas quando você coloca no relacionamento a castidade e você se relaciona com essa pessoa, com os mesmos prazeres dela, que é a convivência, aquilo que ela vai viver, você não vai estar com aquela tua cabeça, aquele teu pensamento só na sexualidade. E aí você vai viver uma graça muito grande de ter um casamento. Por quê? Porque a minha convivência, a minha unidade é uma unidade perfeita. A minha unidade com essa pessoa não é só sexo, não é o sexo à frente. Aí está a diferença, querido irmão. Quando você se une num relacionamento santo, você não coloca o sexo à frente, você vai ter um relacionamento verdadeiro. Por quê? Você vai conhecer essa pessoa, você vai ver os gostos dela, vai se relacionar com você, e você vai ter esse momento único na tua vida. Mas, se não deu certo, vida que segue, vou viver a minha castidade, vou viver o meu celibato, eu não quero mais ter relacionamento, eu quero viver para Cristo, a unidade com Ele. Irmãos, está aí, e tudo isso precisa do quê? De um direcionamento espiritual. Procure o sacerdote e viva essa graça na sua vida. Mas é esta presença de Jesus que muda e nos dá força para ter um domínio de si. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Rezemos um Pai Nosso em agradecimento a esse momento e pedindo que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.